Falamos de assuntos do mercado financeiro, do mercado de capitais, bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. E o vídeo de hoje trata de um assunto que é bastante polêmico, com o título de Para onde o dólar vai? Vamos para R$ 10 o dólar ou vamos para R$ 2 o dólar? Muitos economistas e muitos influencers da área de finanças vivem falando que você tem que ter um investimento em dólar. Isso não é verdade, é pura falta de conhecimento da realidade das informações ao longo do tempo. O que vale a pena é especular em dólar, mas não investir, e nós provaremos isso para vocês com informações tanto do Banco Central do Brasil quanto do Tesouro Americano. Então vamos avançar aqui. Vocês podem pausar o vídeo para ter uma visão completa. É um histórico de 30 anos de variação cambial aqui no Brasil, a partir da implantação do Plano Real no dia 1º de julho de 1994 até agora, até ontem, né? Dia 21 de julho de 2025. Nós temos o dólar no início do Plano Real cotado a 90 centavos. E ontem chegou a 5,56 pela Petax do Banco Central. Eu fiz uma divisão aqui por governos para vocês terem uma ideia geral, né? Nós temos aqui no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso o dólar descrevendo uma reta, e isto é impossível em situações normais de mercado, que o dólar não tem oscilações, ele simplesmente manteve uma leve alta, quase que uma reta, porque o dólar foi manipulado. E para se manter o dólar muito próximo a R$ 1, na época o Fernando Henrique Cardoso, o governo dele, gastou 500 milhões de reais em dívida de títulos públicos. Logo em seguida, no início do segundo mandato, ele muda a política cambial, de banda cambial para câmbio flutuante e taxas livres, né? O dólar salta no dia 13 de janeiro de 1999, de 1,26, ele passa de R$ 2 no começo de fevereiro, recua um pouco e depois nós temos outras altas. Esse pico aqui foi no ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001. Depois recua um pouco, o mundo se acalma, uma grande alta na expectativa de que o Lula tinha chance de ganhar eleições e medo de implantar o comunismo, o dólar subiu, beirou os R$ 4. O Lula assume e não implantou o comunismo, não aconteceu calote de dívida, nada disso, o dólar inicia uma queda muito forte, chegando em julho de 2008 a algo em torno de R$ 1,60, R$ 1,70. Aí acontece a crise do subprime em 2008, o dólar sai de 1,60, 1,70 e chega a 2,56. Dá uma acalmada alguns meses depois, o dólar volta a cair, chegando aqui já no governo da Dilma, chegou a R$ 1,56. Depois o dólar tem volta a ter uma alta, estabiliza em torno de 2,30, 2,20. E aí, no início dos processos e nas manifestações pelo impeachment da Dilma, o dólar dispara, chega a 4,18. Assim que acontece os julgamentos preliminares do impeachment no Congresso, o Temer ele assume provisoriamente por 6 meses, aguardando a definição do impeachment, o dólar recua para 3,20. O Temer assume para terminar o mandato iniciado por Dilma, o dólar tem uma recuada, ficando em torno de 3,10, 3,15. A gente está falando aí em 2018. Quando começa o processo eleitoral, as pesquisas mostravam que o Haddad tinha a chance de ser eleito, o dólar ele sobe novamente, passa de R$ 4, chega a 4,12.
Acontece o evento da facada do Bolsonaro, as pesquisas começam a mostrar que Bolsonaro tinha chance de ser eleito, e ele é eleito, e o dólar ele tem essa queda em função da mudança de cenário político, e Bolsonaro assume, o dólar fica oscilando entre 3,80 e 4,5, 3,80 e 4,5, até que, quando chega 2020, basicamente dia 20 de março de 2020, com a divulgação mundial de que o coronavírus, aquela doença pela Covid-19, vira uma pandemia mundial, o dólar explode. Ele chega a R$ 6. Vai passando alguns meses até que se descobre vacina, e em função da vacina o dólar dá uma acalmada, mas mesmo assim continua nesses altos e baixos, né? Oscilando entre 5,80 e R$ 5, 5,70 e R$ 5, até que no final do governo dele, ele entrega o dólar para o Lula no seu terceiro mandato a 5,20, 5,30. Assim que Lula assume, o dólar cai para 4,85, volta a subir um pouco, girando entre 4,90, 5,10, 5,15. E aí nós temos em 2023 para 2024 os efeitos, né, de guerras, né, Rússia e Ucrânia, Israel e a Palestina. O dólar volta a disparar, passando de R$ 6. Quando acontece a vitória de Trump e ele assume o governo dos Estados Unidos, o dólar começa a ter uma recuada, né? Perda de valor no mundo todo, não é só em relação ao Brasil, não. E o dólar vem, despenca e chegou a 5,56 ontem. Alguns dias atrás chegou a 5,40. Então esse é o histórico de 30 anos do dólar. Quando a gente olha apenas do dia 2 de janeiro de 2023 até 18/7/2025, ele está, você pode até dizer que de certa forma lateralizado, um pouco acima de 5, um pouco abaixo de 5, chegou a 6 agora em janeiro de 2025, depois com o Trump assumindo o governo, o dólar vai perdendo valor no mundo todo, inclusive no Brasil. E aí vem uma pergunta, por que investir em dólar no médio e longo prazo é uma decisão errada? E aí nós faremos algumas comparações. Se você tivesse pego 90 centavos em 1º de julho de 94 e aplicado na poupança até agora, né? Você tem a divisão do cálculo da poupança em dois momentos. Até 3 de maio de 2012 era a regra antiga da poupança. De 4 de maio de 2012 para cá é a regra nova. Então, a atualização de 90 centavos de 1/7 de 94 até dia 3 de maio de 2012, isso valeria 7,68. Aí você vai para o segundo, naquela regra, a poupança remunerava 0,5% mais a variação da TR. A partir de 4 de maio de 2012, a regra muda, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho quanto valeria essa aplicação de 90 centavos. Então vamos lá. Nós temos aí influência das tarifas do Trump no Brasil, no mundo, na economia, no dólar, e nós temos aqui o efeito do tarifaço logo no início. O dólar dá uma disparada e ele sobe um pouco, mas depois ele cai. Você pode ver aqui no gráfico, nós temos uma queda, e aqui nesse dia 9 de julho, a partir do momento que foi decretado 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, o dólar dá uma subida muito forte, de 5,48 chegou a 5,64. Quando a gente olha um cenário de poucos dias, do dia 10 de julho de 2025 até dia 18 de julho, nós temos essa grande oscilação, né? Então o dólar
ele não serve para investimento, mas ele serve para especulação. Então imagina quem comprou aqui, vendeu aqui, ou quem vendeu aqui, contrato futuro de dólar e saiu aqui. Então, vários momentos. Então o dólar tem feito esse zigue-zague constante, destoou um pouco do dia 17 para o dia 18. Ele estava mais ou menos nesse ponto, de repente ele rompe fundo, mas aí no dia 18 ele sobe um pouco e depois volta a cair. Então o dólar ele é ótimo, ótimo para especulação. E quando a gente analisa o dólar, tem que pensar também na questão de, não só em relação ao real, mas em relação ao DXY, que é o índice do dólar dos Estados Unidos em comparação a uma cesta de moedas. Então, qual é o comportamento do dólar em relação a uma cesta de moedas? E quais são essas moedas? A cesta de moedas tem em primeiro lugar o euro com 57,6%, depois iene japonês com 13,6%, a libra esterlina por 11,9%, o dólar canadense com 9,1%, coroa sueca com 4,2%, franco suíço com 3,6%. Então, é a comparação da taxa do dólar em relação a estas moedas. É muito fácil de entender por que o euro tem uma participação tão grande no DXY, né? Quase que toda a Europa, você tem a soma dos PIBs ali, dá um valor relevante. A hora que você soma essa parte da Europa que está debaixo do euro, mais o Japão, mais a Inglaterra, mais o Canadá, mais a Suécia, mais a Suíça, você tem uma parcela gigantesca do PIB mundial. Então é uma boa comparação. E qual o comportamento do DXY? Em um mês, nesses últimos 30 dias, o dólar em relação a essas moedas caiu 0,53%. Quando você olha os últimos 5 dias, nós temos em 5 dias uma queda de 0,45%. Então o dólar ele vem, essa comparação desse percentual é em relação a esse ponto a este ponto. Então dá essa queda de 0,45. Em alguns momentos você tem uma alta. Por isso que eu afirmo sem medo de errar que o dólar é excelente para especular, não para você ficar com ele, tá? Então você pode ter comprado aqui, vendido aqui, pode ter vendido aqui, comprado aqui, pode ter comprado aqui, vendido aqui. Então ele gera muitas oportunidades. Isso aqui é um cenário só de 5 dias, hein? Quando você pega o cenário, eu fiz esse retângulo aqui tracejado, mostrando apenas o dia 21 de julho de 2025. O dólar, ele inicia às 30 minutos do dia 21 a 98, esse é um índice, 98,434, e termina o dia 97,885. Então, teve uma queda de 0,56% na comparação do dólar com essa cesta de moedas. Quando a gente vem e olha na nossa bolsa, a negociação de mini contrato de dólar, nós temos o início do dia de ontem, dia 21 de julho de 2025. O dólar abre com um gap forte de alta, é a distância entre esse candle do dia 18/7 para a abertura ontem, 21/7. Mas essa queda essa alta não se manteve nessa abertura do dia. Um candle muito forte de queda, muito forte. A queda continua, tenta reagir, mas volta a cair novamente. Então nós temos ontem mais uma queda forte no dólar. Após as 14 horas, eu fiz esse retângulo tracejado, mostrando a lateralização. Aqui o mercado está em compasso de espera de novas decisões, por exemplo, em relação às tarifas para o mundo, em particular para o Brasil. Mas nós vemos uma queda do dólar em relação ao DXY, que é a cesta de moedas, e também aqui no Brasil. Então, pessoas ganharam dinheiro ontem investindo em dólar? Não, perderam dinheiro.
Pessoas ganharam dinheiro ontem especulando em dólar? Ganharam, e ganharam muito. Imagina só, um dólar que chegou a 5,619 o mini contrato, e você tem nesse ponto aqui, onde ele chegou a 5,571, olha a distância disso, né? São 19 mais 29 pontos. Olha o quanto a pessoa teria ganho em apenas um contrato. Apenas um contrato do mini dólar. Então, 5,619 contra 5... Chegou a 5,565. 54 pontos. Quem entrou em apenas um contrato aqui e apostou na queda, ganhou R$540 em apenas um contrato de mini contrato de dólar. Depois, nesse ponto, alguém pode ter entrado aqui a 5,565 e levou até 5,581, né? Teria ganho aí R$160 por contrato. Depois, na parte da tarde, lateralizou. E uma lateralização bastante longa, que foi das 2h10 até as 18h20. Até as 18h20. Voltando àquele aspecto que eu falei, se a pessoa tivesse aplicado 90 centavos, que era a taxa do dólar em 1 do 7,94, até 3 de maio de 2012, a regra antiga, a atualização dá 7,17, depois você atualiza a partir de 4 de maio, então de 3 de maio, atualiza a partir de 4 de maio, até 30 do 6, que é a última taxa TR fechada, mais o 0,5%, que é o que remunera a poupança atualmente. Ok? Lembrando que a regra atual é Selic até 8,5%, a poupança paga 70% da Selic. Selic acima desse 8,5%, a poupança paga 0,5% ao ano, mais a variação da TR. Então, a aplicação de 90 centavos de real e 1 de julho de 94 até 30 de 6 de 2025 resulta em R$ 15,57. Lembrando que o dólar está 5,56. Mas você não pode comparar esses 15 com 5,56. Você tem que pensar, mas e se o investidor americano tivesse aplicado $1 lá na mesma data, né? Julho de 94 até agora, junho de 2025, em título do Tesouro Americano. Ele teria $2,15. Então, a atualização, se ele tivesse aplicado $1 durante esses 30 anos lá no título americano, hoje ele teria $2,15. $2,15 convertido a 5,56 resultaria em 11,96. Então, se a pessoa tivesse aplicado os 90 centavos na poupança brasileira, teria aquele valor que nós mostramos de 15,57. Se tivesse aplicado $1 no Tesouro Americano, teria 11,96. Portanto, comparando com a poupança, a pessoa teria perdido, né, R$3,61. E se a pessoa aqui no Brasil tivesse aplicado os 90 centavos nos títulos públicos brasileiros, teria muito mais de R$20. Vocês podem fazer o cálculo, tá? Então, no médio e longo prazo, aí 30 anos é um prazo razoável, quem investiu em dólar perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Ah, mas e se tivesse aplicado em operações de bolsa nos Estados Unidos? A mesma coisa eu afirmo. E se tivesse aplicado na bolsa brasileira? Então percebe? O dólar tem perdido poder de compra em relação a outras moedas do mundo, como já foi comprovado pelo DXY, né, a cesta de moedas. Então, o dólar é bom para investimento? Não. O dólar é bom para especulação? Sim. O dólar é ótimo para especulação, ótimo para especulação. Aqui está o gráfico demonstrando a aplicação de $1 nos títulos americanos ao longo desses 30 anos, né? $1 aplicado vira $2,15 ao longo desses 30 anos.
Ok, pessoal? Então a pergunta permanece: para onde o dólar vai? E por que que o dólar tem perdido valor? Por diversos motivos, né? A dívida dos Estados Unidos, a dívida pública americana, passa de 37 trilhões de dólares. E agora com expectativa de crescer mais entre 3 a 5 trilhões de dólares. Os gastos americanos com guerras, com se meter, se envolver com problemas de outros países, tem destruído a economia americana. Então, para onde o dólar vai? Isso é importante para quem especula, se vai subir ou se vai cair. Para quem investe, é besteira, tá? O próprio governo brasileiro, ele atua constantemente por meio do Banco Central e às vezes por meio do Banco do Brasil para conter as grandes oscilações do dólar, né? Então, tanto faz o governo esquerda, direita ou de centro, todos eles interferiram no mercado financeiro para segurar o dólar em torno de um certo patamar. Ok, pessoal? Era esse o recado de hoje. Agradeço pelas visualizações dos vídeos deste canal e pensem nisso. Não precisam acreditar no que eu estou falando. Vocês podem pesquisar. As informações são públicas, tá? Mas eu provei para vocês que até a poupança superou a variação cambial. Até a poupança. Mesmo que a pessoa tivesse aplicado em título americano. Perdeu para a poupança, que é uma aplicação que rende pouco, ok? Agradeço novamente pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços!